Eu acho que a decisão de você fazer alguma coisa por você e a decisão de você não se importar com o que os outros fazem com você, ou o que acham de você, ou o que pensam de você. Né? Que é esse terço que você não controla. Você não controla. Esses outros dois terços você não controla. Então, eu não controlo o que os outros acham, pensam, julgam, eu não controlo. Né? Eu não vou conseguir mudar isso, mas o que eu penso sobre mim, o que eu quero para mim, aí isso eu consigo mudar. Pegou. Oi, Fred. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem? Tô eu aqui no meu sofá para falar bate-papo mesmo, como a gente combinou. Sem ser chato, hein? Sem ser robotizado, sem ser, né, tudo programado. Vamos só bater papo aqui. É a melhor forma. Você está no seu sofá aí, eu estou na minha cadeira aqui, mas vamos lá. Então, estamos prontos para a conversa. Legal. Então, gente, só para começar aqui o nosso bate-papo, Fred, assim, é uma das pessoas que, né, de pouco tempo que a gente já se conheceu e conversou e está se alinhando cada vez mais, acho que tem muito para contribuir para todo mundo que está aqui no Instagram, porque todo mundo está aqui, está buscando o quê? Saber mais sobre carreira, sobre mudança, transição de carreira, esse equilíbrio que a gente vive buscando da nossa vida, essa relação entre vida pessoal e profissional. Então, é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. Essa integração, e eu quero usar essa palavra porque ele vai exatamente essa palavra, integração, né, da vida pessoal e profissional. E aí, eu quero contar para vocês como é que eu conheci Fred. Fred é de Joinville, eu não vou falar a história dele, ele vai falar, mas Fred é de Joinville, mas assim, eu conheci em São Paulo e já passou por São Salvador, então em algum momento eu ia conhecer ele, porque eu já estive em todos esses lugares, já morei também em período em Salvador. Então, assim, a gente ia se esbarrar nessa vida, eu sempre acredito nisso. Mas foi um amigo, um recém-amigo também, que também tinha sido apresentado por outra pessoa, que também tem uma proposta de trabalho muito parecida e empreende, e também trabalhando nas redes sociais, que me apresentou o Fred. Pô, tem uma pessoa que você tem que ler o livro dele, você tem que conversar com ele, você vai adorar. Eu já fiz uma live com ele, você tem que fazer uma live com ele. E assim foi, eu comecei a falar com o Fred. A gente se encontrou aqui em São Paulo, ele me deu de presente o livro dele, com uma dedicatória muito carinhosa. E estou lendo, ainda não terminei, mas estou lendo. E até postei no domingo, então quem tiver curiosidade, vai lá nos meus posts, no feed, que tem a capinha do livro dele e algumas coisas que eu escrevi lá sobre o livro dele. Mas eu não vou estragar a surpresa, então, Fred, por favor, se apresente aí para a nossa galera aí, que hoje deve ter gente do meu Instagram, do seu Instagram, devem ter pessoas indicadas aqui. Então é isso que é legal. Conta aí um pouco de você. Bacana, Thaís. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelas palavras. O Felipe, né? O Felipe Winston, que é um grande amigo em comum aí, que fez essa conexão entre a gente. Nos encontramos lá no escritório da arquitetura, batemos um papo bacana lá. E realmente enfim, é o que você fala, né? As pessoas que estão aí unidas no mesmo propósito, acaba que num momento ou outro se encontram e aí surge a oportunidade de bater esse papo e trocar essas ideias e trazer um pouco mais de conhecimento aí pro pessoal. Aí me conta, pois é, tá... você você era o cara mega bem sucedido. Conta aí, até chegar nesse momento. Não, nem tanto, nem tanto. Mas assim, é importante você falar isso, Thaís, porque realmente a gente já vinha, né, antes mesmo da pandemia, algumas revistas e alguns jornais de circulação aqui no Brasil já estavam dando atenção para esse assunto da saúde psicológica das pessoas, principalmente no ambiente corporativo, né? Então, só veio a piorar a situação com a pandemia. A gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso, mas falando um pouco de mim, é muito difícil, eu não gosto muito de falar, né, sobre mim, mas contando um pouco da minha história, eu comecei muito cedo a trabalhar, era um péssimo aluno de escola, e sempre que eu falo isso, eu peço para minha filha Duda tampar o ouvido, né, porque não é um bom exemplo para a filha, mas eu era um péssimo aluno de escola, dei muito trabalho do meu pai e para minha mãe.
Até que um dia eu perdi o ano na escola e meu pai falou assim, bom, desse tamanho aí, vagabundo em casa não, vai trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar carregando caminhão. Muito bacana a experiência, né? E convívio com as pessoas, enfim. Aí tomei um gosto muito grande pelo trabalho e aí não parei mais. A única coisa que mudou nesse tempo todo é que depois que eu entrei na faculdade, eu descobri também o amor pelo estudo, né? Então, até entrar na faculdade, eu achava aquilo tudo uma baboseira, que não precisava estudar. Mas aí ao longo da vida aí, né, a gente vai tomando as porradas e vai vendo que realmente é muito importante a gente conseguir, a gente ter o estudo, né, é uma base sólida aí que a gente vai fazer. Uhum. E aí trabalhei bastante, várias empresas, muitos funcionários. Salvador, né? E nunca... Isso, a base era Salvador, mas a gente atendia o Brasil inteiro. Né? Então, assim, passei bastante tempo em avião, né? Com os cachorrinhos lá, com aquela malinha arrastando atrás. A gente fez algumas joint ventures também com empresas fora do Brasil, então também tinha muita viagem para fora do Brasil. Eu fiz alguns bate-voltas para a Holanda, né? Que parece que a gente está falando de ponte aérea Rio-São Paulo, mas eu fiz alguns ponte aérea Salvador, Lisboa, Amsterdã e volta. E aí a vida foi assim, acaba que você entra num piloto automático, né? Como a Isabela Mioto, que é uma querida amiga e parceira de trabalho, ela fala, você entra no trem-bala da vida. Né? E você vai que não sente. E aí, quando você menos espera, aí alguma coisa vem e te chama para a realidade que não é só disso que se vive, né? E aí eu quero pontuar aqui, né? Porque assim, que a gente conversou, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, as pessoas olhavam para você, aí eu brinquei, né? Mas você era uma pessoa bem-sucedida, um profissional bem-sucedido, tua empresa estava crescendo de uma forma interessante, a sua empresa, no que ela estava fazendo, ela chegou a ser uma das mais importantes, né? Maiores do Brasil. Então, assim, você tinha sucesso nessa definição comum aí que todo mundo fala sobre o que é sucesso. Você ganhava bem, né? Você tinha um padrão de vida ótimo, teve experiências internacionais. Então, assim, estava tudo bem. A princípio, parecia que estava tudo bem. Essa história é boa. Para dentro dos padrões do que está tudo bem, aparentemente sim, estava tudo bem. Né? Eu não fazia o que eu amava naquela época, fazia muito movido pelo dinheiro, né? Isso é importante deixar claro, e também pelo sucesso e também pelo poder. Então era movido por coisas que, ok, a gente pode ter propósito voltado para isso, não tem problema nenhum, mas não era o meu. Né? Então assim, isso desvirtuou bastante o que eu gostava, né? O que eu hoje faço, que é o que realmente é a minha paixão. E fez com que eu entrasse nesse trem-bala da vida. E é sempre assim, a gente sempre compara, né? Aquela velha e boa frase do lobo de Wall Street, né? Quando o cara pergunta para ele, e aí, qual é seu número? Resposta dele, mais. Ou seja, não tem limite. Né? Vamos lá até acontecer o que acontece com todo mundo. Todo mundo que não tem limite para alguma coisa acaba sofrendo de algum jeito. No meu caso, foi na parte da saúde, né, dessa desintegração completa entre vida pessoal e profissional. E aí não existe uma coisa tá boa e a outra tá boa. Né? A gente sabe na pele, por muitas vezes a gente tenta mascarar isso, né? Deixar isso meio que debaixo do colchão ali, debaixo da cama, mas no final do dia as máscaras caem, as coisas acontecem e você não consegue viver com uma mentira pro resto da vida, né? Então, assim, e eu a gente estava até conversando, né? A gente conversou bastante, quando você bebe sua água, a gente conversou bastante, assim, o meu cúmulo, né? A minha gota d'água, a minha virada, também foi uma questão para mim, né? Nem era aparente, mas, ou não era para os outros, mas assim, também foi saúde, né? Porque teve uma hora que eu falei, não quero mais, chega e tal, e eu tive um sinal externo, e eu já contei algumas vezes aqui nas minhas redes sociais. Mas o Fred estava tudo bem, né? E aí tinha a parte ruim que ele está contando, né? De saúde, você não tinha tempo, você não ficava com a família, um monte de coisas, né? E aí teve o episódio. Mas você quer contar que antes do episódio, vê se eu estou na cronologia certa, teve a história de você ir para fora estudar.
Então, na verdade, assim, eu me formei em 2000, eu já fui fazer um primeiro curso fora do Brasil, né? Eu queria naquela época, já ter ido para Harvard, que era meu sonho, só que na época eu não tinha nem dinheiro, nem QI e nem nada que me Aham. apoiasse, assim, da parte financeira e intelectual para ir para Harvard. Não é uma coisa, não é uma coisa fácil, não é ter dinheiro que vai para Harvard, não é assim que funciona, né? E aí eu fui para Hayward, na Califórnia, então foi minha primeira experiência estudando e morando fora, né? Então, como eu perdi ano na escola, eu já fui um pouco mais velho para lá, com uma outra cabeça, de uma outra forma, então me ajudou muito essa parte de estar lá. Conheci um pouco do Vale do Silício na época, né? Quando foi aquela queda das .com. A cidade que eu morava era a porta de entrada do Vale do Silício, então tinha Stanford que estava do lado, tinha Berkeley que estava perto também, a Universidade de São Francisco, então eu consegui fazer algumas coisas, alguns cursos rápidos, alguns seminários, algumas coisas que eram gratuitas para os alunos das Cal States, né, das universidades da Califórnia, das universidades estaduais. E aí me despertou um grande desejo pelo conhecimento, eu não parei mais. E aí foi que eu continuei estudando, continuei fazendo cursos, fiz o MBA aqui no Brasil, na volta, porque na época, lá em 2000, fazer o MBA nos Estados Unidos era completamente diferente do que fazer aqui. A gente aprendia uma parte de matemática financeira que aqui não existe, ou não existia na época. Hoje não, hoje a gente já tem bolsa, já tem algumas coisas, mas como o Mailson da Nóbrega fala, né? No Brasil muda-se até o passado. Então a gente tem que dar uma tropicalizada no nosso conhecimento, porque a coisa realmente aqui não é muito fácil, né? O Brasil não é um país para amadores. Então, fiz isso e continuei estudando e não parei e nunca desisti desse sonho de ir para Harvard. Então, aí em 2010 aconteceu tudo de vez, né? Em 2010 minha filha nasceu em agosto e eu fui no começo do ano, em fevereiro, eu fui fazer meu primeiro curso em Harvard, um curso executivo, de educação executiva, realizar esse sonho, né, de entrar naquela universidade lá. Eu achava que eu sabia falar inglês, sentei o primeiro dia naquele banco lá e comecei a assistir a aula, cara, me senti um analfabeto completo, né? Porque você fica nervoso, aquela coisa toda acontecendo, realização de um sonho, então tudo isso mexe um pouco com a gente. E aí comecei em 2010 e não parei mais de ir para lá, né? Então aí continuei indo todos os anos. Então fui 2010, fui 2011, fui 2012 e aí em 2013 foi acontecer o meu episódio na segunda semana Conta de aí pra curso lá. gente. Na minha segunda semana de curso. Agora a gente ri, né? Agora a gente ri. Oi? Agora a gente ri, a gente conta assim. Pois é, agora Você sabia? Deixa eu te falar uma coisa que eu não te falei. Você é a segunda pessoa que eu faço uma live que teve um problema parecido. E que esse fato mudou muita coisa na vida da pessoa. E eu fiz uma live com ele, o Cris Goldenberg. Se você está aqui, não sei se está aqui, um beijo para você. Ele foi meu convidado numa live. Ele tem um livro também, e ele também escreveu sobre isso. Depois eu vou apresentar vocês. Ele mora hoje em dia em Paris. Mas vai, conta dessa história, porque eu já sei, mas o povo aqui não sabe, o povo quer saber. Não, então, aí eu tava nessa época aí, eu tava com 130, 140 quilos, estava bem pesado, dormia pouco, né? Eu não tinha facilidade para dormir, eu dormia pouco. Minha filha tinha nascido em 2010, em agosto de 2010, e aí minha esposa teve uma depressão pós-parto muito forte, então teve esse componente. Agravante, né? Aliado a isso, a gente estava num processo de a empresa muito grande, crescendo muito. O Brasil tinha dado um pico, mais um salto de galinha, né? Tinha dado um voo muito grande. E aí, nesse voo muito grande, aí chega numa hora que a galinha começa a cair, mas você já investiu, já fez as coisas, então tem que manter. Estava num processo de venda da empresa, né? E eu tentando equilibrar todos esses pratos aí de uma vez só. Cheguei na segunda semana do curso lá, eu tive uma angina, que, né, a angina é como se fosse um infarto, né? Não é um infarto em si, mas é como se fosse. A gente chama tudo de infarto, né, para ser sinônimo, mas é específico, né? Porque é um pré-infarto, não é um infarto, é um aviso, vai infartar, né?
E aí, pô, aquela uma estrutura grande que tem lá nos Estados Unidos. Eu estava na faculdade, né? Uma estrutura grande na faculdade também. Um amigo me socorreu, me levou pro living onde ele estava lá. E aí tinham 2 médicos intensivistas, aí começaram a tirar pressão, já me deram remédio, enfim. Aí vira filme americano, né? Que tudo vira, lá nos Estados Unidos, vira um mega evento. E aí foi esse mega evento, eu fui parar no hospital e aí resumo a história, porque é uma história que, todas as vezes que eu conto essa história, algumas coisas, alguns flashes vêm, né? E dá até um pouquinho de angústia, assim, caramba. A médica que me atendeu, quando eu cheguei no hospital, ela falou que eu só não morri do infarto, porque eu estava com 38 anos na época, né? Uma idade crítica, porque 1 ano antes da minha filha nascer, quando a minha esposa falou da gente começar a tentar engravidar, eu parei de fumar. Eu ainda era fumante ainda. Então ela falou assim, olha, a sua sorte foi que você parou de fumar. Porque se você não tivesse parado de fumar, com certeza você ia ter um infarto mesmo. Uma complicação maior. E na sua idade é fulminante, com seu peso e com as suas características todas de estresse e tudo mais, é uma coisa que não tem para onde você correr, né? Então imagina, né? Uma pessoa no topo da carreira, do sucesso, estudando em Harvard, realizando sonho, com um filho pequeno. É o que eu pontuo aqui, né? Tudo para os outros é assim o auge, né? Você chegou no auge, você estava ali no sucesso, né? E teve um piripaque. Tava surfando uma onda que eu busquei essa onda, né? Por muitas vezes fui eu que claro, busquei. você mereceu. Você, né? E aí você começa a ficar não caiu de paraquedas em cima do... Você começa e quanto mais você fica refém, mais você quer, e aí parece que realmente é uma droga, por isso que a passagem do filme do Wall Street é muito interessante, né? Que é isso mesmo, até que você quer, eu quero mais, quer mais. Sim. E tudo isso acaba que mexe, e eu fiquei no hospital por 48 horas, mais ou menos, fazendo exame, né? Me viraram de cabeça para baixo. Eu não avisei ninguém no Brasil que eu estava passando por esse problema, até porque não ia adiantar nada, desesperar todo mundo aqui. No final, né, eu tive alguns amigos que me acompanharam, um médico egípcio que me acompanhou desde o início, ficou comigo o tempo inteiro no hospital, enfim, tiveram algumas pessoas que me deram apoio lá nesse momento. E aí no final, quando eu fui ter alta, um médico indiano me deu a alta. Né? Eu até conto essa passagem no livro. E esse médico, ele pegou um calhamaço de exame desse tamanho, assim, que eu fiz muito exame. Eu passei 48 horas lá, monitorado o tempo inteiro, porque tinha que descobrir o que era. E esse médico me falou, tá aqui seus exames, você sabe tudo que você tem que fazer, é estresse, é angina, é estafa, é o nome que você quiser dar, mas não é isso que vai te matar. Vai te matar que você está infeliz. E aí caiu a chave, né? Aí caiu a ficha. Assim, pô, mas como eu tô infeliz? Esse maluco tá falando o quê pra mim, né? Não existe isso, eu tenho tudo. Né? Exatamente, tem tudo, né? Exato. Só que aí depois você vem descobrir que você não tem tudo. Né? Na verdade, você não tem nada. Né? Ou tudo que você tem no momento desse não te ajuda em muita coisa. Né? E voltei para casa, comuniquei para a família tudo que tinha acontecido, e aí comecei a trabalhar, comecei a fazer terapia. Fui para academia, fui para endocrinologista, fui para médico, cardiologista do Brasil para ver se tudo que tinha sido lá nos Estados Unidos era aquilo mesmo. E comecei a tentar. Né? Aí você passa por um negócio que é o seguinte, você vem numa linha crescente de trabalho insano, né? Aí de repente você fala, não é isso que eu quero, aí você vira adolescente, agora é vida louca, vou fazer qualquer coisa. Sim. Aí nesse meio tempo você começa a ver, porra, não é isso. Né? Peraí, volta, aí você vai e volta de novo, assim, não, vamos aqui centrar, porque não é isso que tem que ser. E, passa por momentos, eu acho que as pessoas romantizam muito algumas coisas, sabe? Sim. E não é nem um pouco romântico, passa por muita coisa ruim. O processo de você se conhecer depois de tanto tempo é muito difícil, né? E demanda um esforço muito grande, não é uma coisa fácil, e tem que querer. Tem que querer. Não é uma coisa que você vai, poxa, agora, porque eu sou legal e eu estou estudando em Harvard, eu vou fazer o que não. Não é assim. Né? Porque depois eu te conto aí mais esse processo todo, a gente fala muito.
A gente fala muito sobre o autoconhecimento, né? Ferramentas de autoconhecimento, querer entrar nesse mundo, você trabalha isso, eu trabalho isso. Mas se a pessoa não quiser, não vai, não adianta, você não coloca nada na cabeça dela, ela pode ler os livros que a gente indicar e não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário, ela vai odiar o livro, porque não vai conversar com ela o livro de verdade. Até essa live mesmo aqui, esse bate-papo, se a pessoa não estiver aberta a realmente ouvir e refletir o que a gente está falando aqui, né, fica muito passivo e isso não faz diferença na vida da pessoa. Só que aí que tá, né? Essa criação de consciência, né? De que a gente precisa parar para olhar isso, parar para pensar, parar para analisar nossa vida, nossa saúde, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, né? Poucas pessoas faziam. Aí, como você mesmo disse, de uns 2, 3 anos para cá, isso começou a ficar um pouco mais evidente no mundo corporativo também, não são em todos os setores da economia, né? No mundo corporativo. Você vê os médicos aí, tá muito claro agora o que eles estão passando, mas eles já passam perrengue há muito tempo e ninguém olha para isso, né? A pessoa da área da saúde, de modo geral. Mas aí o mundo corporativo começou a olhar para isso, os RHs começaram a olhar para isso, né? Muito conteúdo sobre isso, e agora com a pandemia nem se fala, né? Ficou óbvio, né? Foi um tapa na cara de muita gente que fugia, talvez, dessas reflexões ou da vida pessoal, ou de entender onde cada um desses pratinhos, como você falou, né, funciona na vida. E eu fiz um post, Fred, não sei se você já viu, é justamente um equilibrista, assim, de circo com os pratinhos, e eu falava lá, porque às vezes a gente passa uma vida, um período da nossa vida, assim, eu rodo ali, eu rodo aqui, posso cair, quebrar, depois eu colo e volta a rodar. E a sua experiência, esse caso que aconteceu com você, o que aconteceu comigo também, que nem vou comparar a gravidade, mas o prato, depois que quebra, meu irmão, é difícil, né? Então, o ideal é não deixar quebrar, não deixar quebrar. E aí eu queria que você contasse todas essas experiências que você teve. A Harvard foi excelente, né? Você teve uma visão de mundo diferente, o mundo teve uma visão diferente de você, networking aí se fala, e teve lá o professor que você me contou, que começou a te alertar, e desenvolveu um trabalho. Conta essa história. Não, tudo que você falou, Thaís, é assim, o que aconteceu foi, quando eu saí do hospital, eu voltei para o dormitório, que é esse curso que a gente faz, a gente fica no dormitório lá da faculdade, né? Então, imersão. E aí eu voltei para imersão total. Voltei para o dormitório e a diretora do programa me chamou. Ela falou assim, Fred, eu precisava falar com você. E aí eu fiquei morrendo de medo, né? Eu falei, poxa, ferrou, né? Pô, brasileirinho fraco, chegou aqui, não aguentou 2 semanas, foi parar no hospital. Vou tomar um pé do tamanho do mundo e não vou conseguir me formar. E muito pelo contrário, ela chegou para mim e falou assim, Fred, isso que aconteceu com você acontece aqui toda semana. Toda semana a gente manda um executivo, um presidente, um dono de empresa para o hospital, porque realmente chega aqui, vocês estão numa rotina, numa roda viva muito grande, e quando chega, vocês dão uma desacelerada, e nessa desacelerada é que o bicho pega. Então... Olha isso, gente. Ninguém sabe disso, né? Só você que está lá e contando pra gente uma história inside de Harvard, cara. A gente não fica sabendo desse tipo de coisa aqui fora, né? Não fica sabendo, até porque a grande maioria das pessoas... Thaís, passa por esse tipo de coisa como se nada tivesse acontecido e segue a vida. Né? A grande maioria faz isso. Não aprende com a história, né? São poucos os que tomam isso como aprendizado e mudam. Né? São poucos. E eu vou te falar uma coisa. Eu te falo com muita tranquilidade. Eu ainda não estou 100% mudado. Eu estou em processo de mudança. Porque não é fácil. Né? E quem fala para você, não, pô, maravilha, mudei, agora só é mentira. É mentira. Não consegue fazer isso. Não consegue. É um processo que requer muita determinação, que requer muita dedicação. Então, eu tive lá com a Jack. A Jack, puta, foi super legal comigo. E aí, no momento que eu tive o meu problema, o Boris Groysberg, que é um professor de Talent Management lá de Harvard, estava finalizando uma pesquisa justamente sobre balanceamento de vida pessoal e profissional. E aí, quando ela me falou isso, ela falou assim, pô, vai conversar com o Boris, que eu acho que é bacana você entender o que ele está fazendo. Eu falei, é isso que eu preciso, balanceamento de vida pessoal e profissional. Preciso balancear.
E aí fui lá atrás do Boris. E aí conversei pra caramba com o Boris e ele falou assim, bom, eu já estou fazendo essa aplicação. E ele aplicou essa pesquisa com todos os executivos e donos de empresas que estavam fazendo cursos em Harvard no momento da coleta de informações da pesquisa. E eu respondi a pesquisa. Respondi a pesquisa e por incrível que pareça, né, a pesquisa foi feita com homens e mulheres, praticamente a mesma quantidade no mundo inteiro. E a pesquisa trouxe esse resultado, que é impossível você balancear a vida pessoal e profissional. Né? Todos responderam, 99,99% das pessoas, é impossível, você tem que fazer escolhas. Tanto é que a capa da revista que saiu essa pesquisa é justamente essa, é um elefante equilibrado em cima de uma bola de pilates, ou seja, é algo inimaginável, né? E aí você tem que fazer escolhas. E aquilo para mim foi um choque. Falei assim, pô, como assim? Né? Como tem que fazer escolhas? E aí eu fui correr atrás de um professor que eu tive em 2011, que realmente mudou a minha vida. E eu só vim descobrir isso e perceber isso depois de muito tempo. Que é o meu professor de liderança autêntica, o Bill George, fui procurar ele, que ele se tornou um amigo, um mentor, enfim. E aí o Bill George falou para mim... Na história, então, são dois professores diferentes, que são dois momentos. Eu achava que era o mesmo cara que tinha levado você para fazer depois. Ah, tá, muito bom. Não cheguei nessa parte no livro ainda. São dois. O Boris, ele foi até no ano 2, ele foi meu professor de Talent Management. E eu respondi a pesquisa e participei junto com ele dessa parte da pesquisa. E o Bill George é meu professor de liderança autêntica de 2011, que se tornou um amigo querido e que sempre esteve do meu lado nessas questões. Eu fui conversar com ele. Eu falei assim, professor, e assim e tal, eu expliquei tudo que tinha acontecido, ele ouviu e falou assim, Fred, mas de fato, isso não existe, né? Nunca existiu. Isso aí é coisa que as pessoas tentam buscar como uma fuga, mas nunca existiu. O que existe mesmo é a integração de vida pessoal e profissional. Tem que ser integrado, você não tem que ter máscara, né? E aí as pessoas perguntam, mas como é que você descreve máscara? Máscara são aquelas pequenas mentirinhas que a gente conta para nós mesmos e para os outros, pensando que a gente está enganando todo mundo, mas quem está enganando é a gente, nós mesmos a gente está enganando. Então, são aquelas pequenas mentirinhas que a gente conta. Ah, mas não, eu só vou tomar esse uísque aqui, porque, pô, é só um pouquinho, só hoje, segunda-feira, porque eu tô um pouco estressado. Só hoje, Mas aí, terça-feira também eu fiquei um pouco e tomo outro. Ah, não, mas na quarta vez, quando você vê, você tá bebendo todo dia. Aconteceu isso comigo, lá atrás. Né? Então, assim, são essas pequenas coisas que vão acontecendo, que vão se somando, e que quando você para perceber, você fala, caramba, realmente a coisa é difícil. Mas o que é mais difícil de tudo isso, Thaís? O mais difícil de tudo isso é que, por muitas vezes, a gente entra num local que é um local de julgamento. Né? A gente entra num local de julgamento falar sobre isso. nosso, com nós mesmos, e do outro. Então, a gente julga muito a gente julga muito o outro, e com isso a gente é muito julgado pelos outros. E aí tem uma equação que a Isabela me ensinou, e eu sempre falo isso, que eu acho muito interessante, que é a equação do 1/3. Então, 1/3 é o contexto, 1/3 é o outro, 1/3 é você. A única condição que você tem de mudar alguma coisa aqui é no você. Os outros 2/3 você não tem condição de mudar nada. Então, você tem que mudar você. Não tem controle. Eu não tenho controle nenhum. Né? E aí foi o que eu comecei a fazer. Aos poucos eu fui começando a tomar essas atitudes, essas decisões de largar uma coisa ali, largar outra aqui, empresa quebrando ali, outra empresa tendo problema colar, né? Problemas. Eu gostei que você falou, só te interrompendo, eu gostei que você falou a palavra decisão. Porque são decisões. E eu e você, a gente fala a mesma coisa. Não decidir também é decisão, porque assim, deixa a vida me levar. Eu falo pra caramba isso, eu brinco, né? Ah, deixa a vida me levar só no Zeca Pagodinho, na música, porque se você levar a sua vida, ah não, mas eu vou trabalhando aqui, eu vou ganhando meu dinheiro aqui, eu vou vendo meus filhos crescerem aqui, as coisas vão acontecendo, pandemia, daqui a pouco o ano passa, quando você vê, isso também foi uma decisão de não fazer nada, de não mudar, de não resolver, foi o que você falou, não resolver o que estava errado, é a bebida, é o sobrepeso, é a falta de exercício físico, o estresse, não dormir direito. Todos nós passamos por essas coisas, mas existem pessoas que vão lá e tentam resolver. E existem pessoas que, como você falou, vão mascarando esses problemas, né? E eu gostei muito. Eu falo, essa palavra é muito importante, decisão. Eu acho que a decisão de você fazer alguma coisa por você e a decisão de você não se importar com o que os outros fazem com você, ou o que acham de você, ou o que pensam de você. Né? Que é esse terço que você não controla. Você não controla. Esses outros 2/3 você não controla.
Então, eu não controlo o que os outros acham, pensam, julgam, eu não controlo. Né? Eu não vou conseguir mudar isso, mas o que eu penso sobre mim, o que eu quero para mim, aí isso eu consigo mudar. E aí entra o processo todo do autoconhecimento, né? Resumindo bastante toda a história, mas entra muito esse processo do autoconhecimento. Eu resolvi, num determinado momento, mudar completamente de vida, né? Demorou um pouco, foi depois dos 40. Resolvi escrever o livro, né? Que você postou, comentou, enfim, é um livro que fala Estou muito. com ele aqui, gente, ó. É um livro que fala um pouco sobre a minha história, né? Porque eu contextualizo o livro inteiro, trago muitas entrevistas com pessoas que já passaram por isso ou que têm uma experiência em relação a esse tipo de assunto. Inclusive o Bill George está no livro, ele deu uma entrevista para mim para esse livro. Fiz pesquisa, né? E nessas pesquisas já identificava lá atrás, em 2017, 2018, o grande índice de infelicidade das pessoas com o trabalho que desempenham. E aí fui me aprofundando nisso. Né? É muito difícil, né? Muito difícil essa decisão, porque muitas coisas aconteceram nesse momento, né? É o que eu falei para você, né? Você vai do céu ao inferno várias vezes no mesmo dia. Né? Então você começa, vida louca, depois não, pé no chão, depois é vida louca, pé no chão. Você fica assim, é uma montanha russa, mas até você conseguir tomar consciência de certas coisas. E aí teve um momento muito importante na minha vida que eu fui morar nos Estados Unidos com a minha família, fui trabalhar, voltar para crianças carentes, agora em 2018, de 18 para 19. No mesmo ano que eu lancei o livro, então eu lancei o livro em abril de 2018, né, todo aquele burburinho, jornal, revista, tal. Em julho, dia 2 de julho, a gente saiu daqui, foi dia 2 que a gente saiu daqui, dia 3 eu já estava trabalhando lá nos Estados Unidos. Então passamos esse ano, onde passamos os 3 lá sozinhos, foi um ano de muito sofrimento por muitas coisas que ocorreram, mas foi um ano também de muito crescimento, né, de algumas decisões serem tomadas. Eu tomei algumas decisões, eu tomei consciência de algumas coisas, é o que eu falo para todo mundo. Nós homens somos muito burros, que a gente amadurece muito tarde. Né? Então tem certas coisas que começam a cair a ficha depois de muito tempo. E aí algumas fichas começaram a cair. E aí, quando eu volto para o Brasil em 2019, já com um processo de autoconhecimento em andamento, né? Eu nunca parei terapia, essas coisas, vou eu tentar voltar para o mercado de trabalho. Não, eu quero voltar para o mercado, eu quero fazer diferença no mercado de trabalho. E aí você começa a receber porrada. Aí você não se reconhece. Não, você começa a receber porrada na cara, 45 anos, voltar, mas você tá maluco, você tá velho, esquece. Sabe, isso não é para você, vai trabalhar consultoria, vai fazer outra coisa e tal. Aí eu falava assim, mas gente, deixa eu falar uma coisa para você, ó, já tive do lado daí. Sabe, porque quem não quer um cara que tem experiência, tem vivência, já quebrou empresa, né? Que aqui no Brasil a pessoa fica com vergonha de falar que quebrou empresa. Não, puta, quebrou, faliu. Fali sim, quebrou empresa sim. Qual o problema? Nos Estados Unidos está no currículo isso das pessoas, porque é uma baita de uma experiência quando acontece isso. Aqui a gente tem vergonha de falar. Né? Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Né? E aí eu fui pedir ajuda e fui mergulhar no autoconhecimento mesmo. Né? E eu tive assim, a grata satisfação e felicidade de encontrar com a Isabela no meio do caminho, Isabela Mioto, que é minha companheira, parceira de trabalho, que é sócia da Arquitetura RH. Arquitetura. E ela, me colocou, falou assim, não, eu vou te ajudar, você vai fazer isso. E comecei a estudar muito sobre esse processo de autoconhecimento e também juntou muito com o que eu tinha lá em 2018, quando eu estava nos Estados Unidos. O Bill George me chamou, fui fazer um trabalho com ele lá no Vale do Silício, na universidade lá do Vale do Silício, e ele me certificou como o único brasileiro, eu sou o único brasileiro certificado por ele, para treinar líderes a se tornarem líderes autênticos dentro da metodologia desenvolvida pelo Bill George. Então isso aconteceu lá em 2018. Aquilo começou a juntar, né, a conectar e trazendo um pouco para dentro dessa temática do autoconhecimento faz todo sentido, porque não tem como você fazer qualquer tipo de mudança, alteração, mudança de curso, de rumo na sua vida se você não partir para o autoconhecimento. Você tem que querer, porque dói, não é fácil. Não é uma coisa simples e fácil, não é uma coisa difícil, você tem que mergulhar. E outra coisa, não é porque você está nesse processo de autoconhecimento que tudo mudou, que tudo está lindo, você vai ser agora uma pessoa. Não é.
sabe? Eu gosto sempre de deixar as coisas muito claras para as pessoas entenderem. Então, hoje eu faço, sim, trabalhos de autoconhecimento com líderes, com pessoas no geral. Quem quiser e tiver interesse em saber mais e participar utilizar das ferramentas, ter devolutiva das ferramentas, fique à vontade de me contactar. Esse é o meu trabalho hoje. Essa semana passada eu até divulguei uma ferramenta que você me indicou, do Women Code, né? Eu botei no meu Instagram aqui, acho que algumas pessoas aproveitaram, está sendo disponibilizado pela consultoria também de uma forma gratuita, até pelo propósito deles, de ajudar, eles colocam muito dessa forma, ajudar o Brasil, ajudar esse momento que a gente está vivendo, ajudar as pessoas. Então, muito legal que o Fred me falou, e aí eu divulguei aqui também, eu acho que algumas pessoas já utilizaram. E Fred, então assim, de COO, né, de C-level corporativo, executivo de empresa, não era multinacional, não chegou a ser multinacional, ou era? Não, né? Não era. Você tinha presença internacional, mas não era uma empresa multinacional. Você passou a ser um consultor de empresas, vendendo teu conhecimento justamente, e essa experiência para empresas, para os RHs principalmente, né, para as lideranças. Você dá palestra, você escreveu livro. Hoje em dia você mora no interior de São Paulo, tem uma qualidade de vida assim fenomenal, né? A gente conversou que ele vem para São Paulo só alguns dias, né? Uma ou outra vez na semana, porque morar no interior é muito bom. Aqui em São Paulo, quem mora no interior, nossa, tem uma qualidade de vida maravilhosa. Então você fez grandes mudanças na sua vida profissional e pessoal de uma forma global, né? As coisas integradas, como a gente está usando a palavra da forma correta, para hoje. Aí é a minha pergunta, né? Para hoje você se sente mais feliz? Hoje você se sente? Porque você, naquela época, você se sentia assim, realizado, feliz, no sentido de que as coisas estavam indo bem, né? Apesar de que umas coisas você não gostava, mas de um modo geral, bacana. Hoje você se sente mais feliz, mais realizado, de um modo geral, assim, profissionalmente, pessoalmente, tudo? E aí, uma outra coisa que, infelizmente, eu desenvolvi aí durante esses últimos anos é a autenticidade, tá? Aprendi a duras penas, né? Eu tenho que ser sincero em falar isso. Aprendi tomando muita porrada, mas eu acho que eu aprendi. Então, assim, o que eu te digo hoje? Hoje eu tenho uma vida muito mais regrada e restrita do que eu tinha lá atrás. Eu tenho ainda problemas que eu carrego até hoje por essa vida desregrada e maluca que eu levei durante um tempo, né? Então eu tenho problemas que eu ainda carrego em relação a isso, que não me faz ainda me sentir uma pessoa 100% plena na felicidade. Estou em busca dela, né? Todo dia eu corro atrás dela. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas te digo o seguinte: hoje eu consigo cuidar da minha saúde, né? Eu consigo fazer o que está no meu terço. O que está dentro do meu terço? Acordo todo dia cedo, vou correr ou pedalar, tenho uma alimentação balanceada durante a semana, final de semana eu me permito a fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu acho também muita prisão, sabe, essas coisas que o pessoal fica vendendo aí. Eu não radicalismo nem de um lado nem de outro, né? Não acredito nisso, tá? Não acredito. Acho muito difícil. Tem muita gente vendendo aí felicidade a qualquer preço, faz um curso de coaching no final de semana e depois na segunda já está mudando a vida de todo mundo. Você nem tem mudado a dele. Então eu acho isso também muito preocupante. A gente falou sobre isso. Também acho preocupante. Acho muito preocupante. Mas eu te digo assim, ó, hoje eu acho que eu estou num caminho muito mais acertado em busca desta felicidade do que eu já estive algum dia. Hoje eu estou trilhando um caminho... Muito legal você estar falando isso. Assim, porque não adianta também ficar tampando o sol com a peneira. Eu falo com todo mundo, eu sou um péssimo vendedor. Sou um péssimo vendedor. Eu não consigo... Ele me falou, gente. Não consigo. Então não adianta falar para você, não, vem falar tudo comigo, vem fazer essas coisas comigo que eu vou mudar a vida de você. Eu falei, isso não é mentira, não vou conseguir. Eu vou poder fazer a minha parte. A minha eu vou fazer bem feita, com dedicação, com todo o conhecimento. Quando eu faço isso, eu me entrego efetivamente. E cada vez que eu estou falando com as pessoas, fazendo uma devolutiva, entregando alguma coisa para elas, eu estou aprendendo sobre mim também. E estou ouvindo as pessoas falando e estou refletindo sobre o que acontece comigo.
Então, assim, isso sim. tudo movimenta muito a vida, movimenta muito a cabeça. Então, eu te digo assim, ó, de novo, tentar resumir. Hoje eu faço efetivamente o que eu amo fazer, que é estar com as pessoas, é o meu propósito de vida, estar com as pessoas, desenvolver as pessoas, compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Eu acho muito injusto ter passado 6 anos estudando em Harvard, na melhor escola de business do mundo, ter sabe, essa bênção, Oportunidade, né? Essa bênção. a oportunidade do Bill George ter me certificado para falar sobre liderança autêntica. Eu não vejo uma outra metodologia de liderança, principalmente para os dias de hoje. Então, ter esse conhecimento, ter vivência, né, dos 14 aos 40, foram 26 anos que eu passei por empresas, eu fundei empresas, eu quebrei empresa, eu fui dirigir empresa, aqui no Brasil, fora do Brasil, fui trabalhar fora do Brasil, ou seja, tem uma gama de vivência nisso daí, da parte profissional, que é assim muito importante e interessante para se colocar à disposição do mercado. E passei por muita coisa do meu lado pessoal também. Sim. Então, assim, por isso que eu falo, não tem como você separar essas duas coisas. Elas estão integradas e uma interfere na outra e uma influencia a outra. Eu estou no caminho. Eu não falar para você, puta, eu sou o cara mais feliz do mundo. Isso não existe, tá? Eu Muito bom. sou. Não, eu tô achando ótimo você falar isso, porque as pessoas que estão começando esse processo, porque você já avançou bastante, mas as pessoas, e eu acho que eu também, mas as pessoas que estão aqui em busca assim, vou começar, vou tomar a decisão de pelo menos começar, vou buscar informação, por onde eu começo, estou perdido. As pessoas acham que o quê? 6 meses depois vai estar tudo completamente diferente. Claro que pode estar tudo completamente diferente. Vai estar, se você decidir fazer coisas diferentes, mas é um processo. Eu falo muito isso, é um processo. Então, a gente não pode romantizar que é fácil, que, assim, não podemos ser radicais nem para um lado nem para o outro, que você vai mudar completamente. Tem coisas da vida que não são possíveis mudar imediatamente. Você Uhum. está falando aí um negócio que eu achei fantástico, porque assim, a gente carrega as consequências das decisões do passado, por mais que a gente não fique ficar olhando para o passado só, remoendo o passado, tá aí o futuro inteiro pela frente, mas é óbvio que tem algumas coisas que não vão desaparecer. Saúde, por um exemplo, né? A disciplina com relação à saúde, eu vejo que as pessoas, nossa, e como eu também trabalho isso, né, como consequência da minha própria história, quem está aqui sabe, tem até um destaquezinho lá para quem está curioso, depois olha, no meu Instagram tem um destaque chamado saúde, de tão importante que é esse pilar na minha vida, e eu trabalho com ele hoje em dia, mas é um processo, gente, é um processo. Quantas conversas, né, Fred, como essa, a gente ouviu e ainda vai ter, e precisa ter, e ouvir de outras pessoas, para interiorizar um monte de coisas que a gente às vezes até sabe o que tem que fazer, ou até sabe qual é o caminho, mas na prática, no dia a dia, é dia após dia, tijolinho após tijolinho, né? Não tenha dúvida. E assim, as pessoas que quando encararem de frente os monstros que aparecerem na frente delas, tiverem medo e se esconder debaixo da cama, tá aqui de passagem esperando só morrer. Porque não vai mudar. É. Não vai mudar. Né? Eu sinto muito estar dando algumas notícias meio duras para as pessoas, mas assim, eu acho que não tem outra forma de você tocar as pessoas do que falando a verdade. E eu aprendi a duras penas falar a verdade. A duras penas. Então, assim, o que eu falo com todo mundo hoje? Hoje eu converso com vice-presidente de multinacional, né? E o cara olha para mim e fala assim, cara, eu gosto de conversar com você porque você tem de coragem de falar certas coisas. E eu acho que as pessoas estão precisando ter mais coragem de falar as coisas que devem ser ditas, né? E ouvir com mais qualidade, né? Assim, os pesquisadores dizem aí que nós só conseguimos ouvir a outra pessoa por 17 segundos. Depois disso, a gente já começa a maquinar o que vai responder, o que vai falar para a pessoa mudar de... Então, assim, nós não temos escuta de qualidade, nós não temos comunicação assertiva de qualidade, e nós queremos resolver o mundo. Como? De que forma? Né? Então, né, eu gosto muito, eu sempre falo com as pessoas quando eu vou conversar com elas, porque tem aquele estigma, né? Consultor de RH. Tanto é que eu falo para as pessoas, eu não sou consultor de RH, eu estou consultor de RH. Eu não nasci como... Aham. Eu vim fazendo uma carreira até chegar aqui agora e estou prestando um serviço. Tanto é que muitas vezes as pessoas falam assim, bom, o que você faz, Fred? Aí eu cheguei um dia que eu respondi a pessoa, eu ensino as pessoas a andarem. Aí o cara disse, como é que assim? Você é fisioterapeuta? Eu falei assim, não.
Mas o que você faz? Eu falei, cara, eu ensino as pessoas a andarem, porque tá todo mundo dentro de um trem, andando que nem um retardado, que não consegue nem andar, não consegue botar um pé na frente do outro. Então eu ensino as pessoas a andarem, a parar, a pensar, a refletir, a ouvir com mais qualidade, a saber quem são, Uhum. a cuidar do seu terço, porque a grande maioria das pessoas vivem a vida buscando controlar os outros 2/3 que não são da capacidade dela e da competência dela controlar. Sim. E esquece do principal, que é ela. Então, assim, se você não tomar consciência que você tem que tomar conta do seu terço primeiro, tá certo? E fazer de tudo para que o seu terço seja melhor, e ficar tentando tomar conta de 2 que não vão fazer diferença nenhuma, porque você não vai conseguir fazer nada com ele, cara, você vai ficar na vida de passagem, né? Então, eu tenho muito isso, eu falo isso muito com as pessoas. Olha, se você achar que é mais um consultor chegando aqui para falar com você que está perdendo o seu tempo, vamos bater papo, vamos falar de qualquer outra coisa, mas eu não quero que você perca seu tempo, eu não quero perder o meu. O seu é caro e o meu também. Porque eu posso não estar ganhando dinheiro, mas eu posso estar em casa, sabe? Posso estar conversando com a minha filha, fazendo alguma coisa, falando com a minha esposa, andando de moto, sei lá, fazendo qualquer coisa. Mas então, assim, ó, já que não é para a gente levar a sério, então vamos fazer outra coisa. E a outra coisa que eu falo para todo mundo é o seguinte: se tudo que a gente está fazendo aqui para você for um sorrisal, se é aquele negócio que você toma, sente o alívio imediato, mas daqui a 20 minutos volta tudo de novo, é perda de tempo. Uhum. Ninguém está aqui, né? Ninguém está nesse mundo para perder tempo. É a coisa mais escassa que a gente tem, é tempo. Cada minuto que a gente passa, que a gente deixa de viver, é um minuto a menos que a gente tem de vida. E isso é muito sério. E as pessoas não levam em consideração isso. Então, nos meus trabalhos de mentoria, com jornadas de autoconhecimento, né, com mapeamento pessoal da Human Code, jornada do autoconhecimento da Caminhos, com todas as trilhas, tanto é que quando eu vou conversar com empresas, eu estava conversando com uma empresa hoje de tarde, eu falei assim, mas você não tem um portfólio de serviço? Eu falei, não. Mas como não? Eu falei, não tenho. Eu quero saber o que você precisa, eu quero entender qual é a sua dor, aonde é que você não está conseguindo desenvolver, para ver se eu tenho alguma ferramenta, alguma estratégia aqui que possa ajudar você e sua empresa. Não existe mais hoje, Thaís, one size fits all. Não existe. Não existe. E está ficando mais claro agora na pandemia, né? Sim, sim, com certeza. Ah, muito legal, Fred. Passou assim voando. Eu tô olhando aqui a hora, faltam só 10 minutos. Eu tô adorando o nosso papo. O nosso papo tem, assim, é realmente a nossa intenção, nossos objetivos, nosso propósito são muito próximos, assim. Eu continuo também prestando serviços de consultoria, eu continuo com meus negócios acontecendo, mas é impossível guardar só para mim todo esse aprendizado dos últimos, no meu caso, 9 anos. Nos últimos 9 anos, vai fazer 9 anos que eu comecei a entrar assim, mais nesse mundo da leitura, dos cursos, das imersões também, de dormir lá no hotel, que você fica 3 dias, 4 dias sem sair, de estar rodeado das pessoas que estão procurando a mesma coisa que você. Então, é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta e não tem como a gente guardar isso só pra gente. Senão seria muito egoísmo. Eu acho que eu sempre ouço isso de um amigo meu, que também eu super admiro, ele fala, é muito egoísmo guardar. Você não veio nesse mundo para aprender alguma coisa e guardar só para você. Então, assim, gente, aproveitando falando sobre conhecimento e egoísmo, ó, aproveitem para conhecer mais a história aqui no livro. Eu faço propaganda mesmo, vocês sabem que eu sou dessas. E você quer falar das consultorias, dos seus parceiros? Aproveitar, falar como as pessoas te acham. Thaís, até obrigado aí pela oportunidade. É uma coisa que, assim, ó, se eu for falar sobre mim, né, falar sobre a minha história, eu já fico meio assim para falar, mas hoje já está melhor. Antigamente era pior. Para me vender, então. Entrevistando também é bom, porque a gente vai perguntando, você vai só respondendo. Eu vou perguntando, você vai respondendo. Por isso que eu gosto de fazer assim como pergunta e resposta, porque fica bem gostoso assim para quem está assistindo também. Porque eu sei praticamente sempre as histórias dos meus convidados, né? Óbvio, mas eu gosto que eles conversem comigo contando para quem não conhece a história. E assim, eu fico vendo aqui tanta gente bacana, o Vil que está aqui, que está sempre, quando eu faço alguma live, o Vil que está aí, minha mãe está aí, o Aquiles, um amigo querido. Ai, que legal. O Aquiles, inclusive, tadinho, tá de resguardo lá, que tá de Covid, mas graças a Deus está bem. Esse mundo louco que a gente está vivendo. Só fazendo um parênteses para falar sobre esse momento que a gente está vivendo agora, antes de eu falar do trabalho.
Thaís, olha só, a gente entrou, as pessoas pensam que estão de home office e não estão. Né? Eu falo isso com todo mundo. Nós não estamos vivendo o que é o home office na sua literalidade, no que é o home office. Nós estamos impedidos de ir para o escritório e por isso estamos trabalhando de casa. Isso está trazendo uma insegurança psicológica gigantesca para muita gente. Isso está aumentando de uma forma assustadora a violência doméstica. Isso está aumentando assustadoramente as crises de pânico, ansiedade, depressão, abusos de substâncias lícitas e ilícitas. E isso está fazendo um problema psicológico gigantesco na população como um todo. Quando nós passarmos pelo processo da pandemia do Covid, nós vamos ter que tratar a pandemia da saúde psicológica, tá? Que ela vai estourar. Já existem trabalhos aí sendo publicados que nós não teremos psicólogos e psicanalistas para tratar todo mundo que vai precisar. Porque é uma coisa que realmente, se a gente for voltar para esse lado, é uma coisa que realmente vai ser necessária. Então, eu peço para as pessoas buscarem alguma válvula de escape, algum alívio que não seja a droga, a bebida, essas coisas. Mas vai uma atividade física, uma meditação, ouvir música, sabe? Sentar na grama, o que quiser. Mas procure uma válvula de escape para não explodir, né? E sobre os trabalhos, assim, as pessoas podem me achar aqui no Fred Mac, que eu tenho o site fredmachado.com, no Facebook também tem página no Facebook, tem no LinkedIn, podem me mandar mensagem direto. Quem quiser saber mais sobre essa jornada, se você tem uma ideia, ó, esse aqui é meu filho novo, ó. Esse aqui é meu filho novo, que eu faço. Isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, que eu ainda estou fazendo, que tem 7 ferramentas distintas nesse trabalho. E aí eu fiz essa pasta, eu vou até fechar aqui porque para não mostrar o nome da empresa, eu fiz essa pasta com de controle para os executivos, para que eles tenham isso com eles na mesa deles e eles entendam quem eles são. Porque a gente tem muita coisa que a gente faz nesses trabalhos, que eu consigo puxar, né, dentro da metodologia que eu aprendi, que quando sai o final, as pessoas pegam isso e falam assim, caramba, mas fui eu que fiz tudo isso, foi você. Você é isso que está aqui. E o mais interessante de fazer isso com os times é o seguinte, é depois que as pessoas fazem isso, você colocar o time para se conhecer. Porque eu aposto com você, a grande maioria das pessoas que hoje estão no mundo corporativo, em grandes empresas, e trabalham junto com outras pessoas, não se conhecem. Não se conhecem. De novo, aquele 1/3, 1/3, 1/3. Estão muito mais preocupados em controlar esses 2/3 aqui, que eles não conseguem controlar, do que controlar o dele. E aí as pessoas não se conhecem e vivem fazendo gestão de consequência. Gastam muito mais tempo fazendo gestão de consequência do que efetivamente fazendo o trabalho que tem que ser feito. Então, assim, podem me mandar mensagem. Eu não costumo deixar telefone, porque eu acho que aí já fica muito... não precisa. O direct tem a escuta de qualidade. Né? Deixa tocar onde realmente precisa tocar. Faça a mudança que realmente precisa ser feita. Não pegue isso como sorrisal, porque eu acho que as pessoas banalizam. O poder de julgamento das pessoas é uma coisa impressionante. Elas preferem imaginar o que pode estar acontecendo, ou julgar você por uma coisa que você já pode ter feito, ou julgar pela aparência, ou julgar pelo conteúdo e não absorver o que efetivamente serve para elas. Isso que a gente está falando serve para todo mundo. Tá? E de novo, não existe separar a vida pessoal de profissional. Isso não existe. Um afeta o outro. E afeta mesmo. Eu posso dizer isso para vocês de carteira, do que aconteceu comigo, do que ainda acontece comigo e que acontece com todo mundo. Esse negócio de, entrou na empresa, deixa o problema para trás, entrou em casa, deixa o problema para trás, balela pura. Isso não existe. Quem acha que não afeta, simplesmente é porque não criou a consciência ainda, porque afeta. Só que ele não sabe. É isso. A diferença da gente para uma pessoa que diz isso, porque afeta para todo mundo, mas a nossa diferença é a gente já entendeu e está conseguindo organizar isso melhor. A pessoa que diz que não, mas eu desligo aqui, eu sou tranquilo, né? Eu sou uma pessoa que só... Não é isso. Fred, obrigada, gente. Eu sempre fico com medo de se derrubar daqui e a gente ficar boiando aqui na conversa. Mas foi ótimo, adorei o papo. Eu aqui sentada no meu sofá. Em breve a gente consegue tomar um café aí depois do lockdown de São Paulo. Se Deus quiser, a gente com muita saúde, que é o que importa. Eu desejo para vocês todos que estão aqui assistindo a gente muita saúde
Queria mandar um beijo pro Léo, que eu vi que ele entrou ainda há pouco. O Léo foi a pessoa que me apresentou o Felipe e me apresentou o Fred. Então, por causa de Léo, eu conheci você, Fred. Então, e esse você nem conhece ainda. Aí Ainda também, ó, aí é a hora de voltar. Gente, um beijo. Boa noite, Fred. Obrigada de novo. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu adorei mesmo. Foi melhor do que eu podia pensar. Foi muito, 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 assim, muito inspirador, eu acho, para muita gente que está assistindo aqui. Eu que te agradeço, Obrigada. Thaís. Eu que te agradeço, obrigado. Obrigado por todo mundo que assistiu aí, que vai assistir. E, de novo, se quiserem saber mais sobre o processo de autoconhecimento, quiserem participar das devolutivas das ferramentas que estão aí disponíveis, pode mandar um direct para mim. Eu terei o maior, enorme prazer aí de fazer esse trabalho com vocês. Obrigado e boa noite. Saúde para todo mundo. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigado.